Agora sim, bom dia, um ótimo sábado para todos. Amém. Queridos irmãos, nesta manhã do Santo Sábado, eu agradeço a Deus a oportunidade que o Senhor me concede de mais uma vez estar com vocês, todos os privilégios que o Senhor tem nos concedido e a responsabilidade de estarmos mais uma vez aqui no culto divino. Agradeço também o momento de oração intercessória, foi muito especial. De fato, nós precisamos ter nossa fé acrescida a cada dia. Isso é muito importante. Irmãos, nossa mensagem de hoje é uma pergunta para todos nós. Eu tenho me feito esta pergunta desde que comecei a estudar este assunto. E eu espero que você também se faça essa pergunta e tenhamos a resposta necessária, a resposta plausível. Quem é Jesus para você? Você já parou para pensar nisso? Talvez de imediato você possa responder assim: é meu Salvador, é meu amigo, Jesus é Deus, é o Criador, e tantas outras respostas que nós podemos ter. Mas eu quero que durante toda essa mensagem, eu e você pensemos exatamente nisto. Quem é Jesus? Para mim, não é? Para você. Esta resposta vai fazer muita diferença na nossa vida. Sabermos quem é Jesus de fato vai fazer muita diferença na nossa vida. Jesus tinha essa curiosidade de saber quem ele era para as pessoas. Se você prestou atenção no texto lido, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, verso 27, diz que Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias da Cesareia de Filipe, e no caminho ele perguntou para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E quando eu estava estudando os evangelhos e eu vi essa pergunta de Jesus, eu fiquei pensando, por que Jesus teve essa curiosidade? Porque Jesus queria saber quem ele era para as pessoas. E por que Jesus, então, será que ele ainda tem esse interesse de saber quem ele é para mim? Quem ele é para você? E daí nós intitulamos, quem é Jesus para você, né? Para nós. Agora, o que me surpreendeu é as muitas visões que as pessoas tinham a respeito de quem era Jesus. Dependendo do lugar em que Jesus estava, das pessoas que conviviam com ele, dos diferentes momentos que Jesus se encontrava, haviam muitos conceitos de quem era Jesus. E quando Jesus faz essa pergunta para os discípulos no caminho, ele obtém algumas respostas. E o verso 28, nós encontramos as primeiras respostas. Então alguns dos discípulos responderam-lhe. Alguns dizem que é João Batista. Então olha só, pessoal. Olha o conceito, olha como é importante saber, com certeza, quem é Jesus. Não fazia muito tempo, talvez era questão de meses, no máximo um ano, João Batista havia sido decapitado, mas já tinham pessoas que achavam que Jesus era quem? O Batista reencarnado. Outros disseram assim, outros então diziam, é Elias. Outros ainda responderam, é um dos profetas. Então, quando Jesus pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Jesus começa a obter as respostas, ele começa a ter, na linguagem moderna de hoje, o feedback das pessoas. Uns acham que você é o Batista, já reencarnou. Outros dizem, não é o Batista, é Elias. Outros dizem, não é nenhum, é um dos profetas. E quando nós começamos a ver essas respostas, eu começo até a imaginar que algumas pessoas, quem sabe até ali nas rodinhas de bate-papo, começavam a discutir. Não, você está errado. A característica de vida dele, claro que não é o Batista. O outro dizia, não, o Batista não é Elias, voltou. O outro dizia, não, que Elias nada, é qualquer um dos profetas. Só que Jesus, ele estreita essa pergunta. No verso 29, ele vai dizer assim, e vocês? Agora ele diz para os discípulos,
quem vocês acham que eu sou? Olha que interessante. Jesus, ele tinha total interesse de saber quem ele era para as pessoas, e principalmente para os seus. E entre o grupo dos discípulos, quem era aquele que sempre respondia primeiro? O mais ali disposto a dar respostas, a tomar a frente? Quem? O Pedro, né? E aí Pedro vai e responde: tu é o Cristo. Jesus disse: muito bem, então eu sei qual é o conceito que você tem a meu respeito. Ao menos para Pedro eu sou o Cristo. Jesus olha para Pedro e diz: olha, não revela isso para ninguém. Foi o Espírito de Deus que revelou isso para você. Mas fica contigo mesmo. Portanto, irmãos, Jesus tem interesse de saber quem Ele é para nós. Quem Ele é para nós. E aí, olhando as muitas variantes das respostas que nós encontramos, eu encontrei algumas coisas interessantes. Por exemplo, para os seus vizinhos, para os seus conterrâneos, quem era Jesus para os seus vizinhos, para os seus conterrâneos, para aqueles com quem Jesus cresceu, conviveu por muito tempo? E nós temos essa resposta. Num dia de sábado, Jesus foi para a igreja, aquela igreja ali próxima, sinagoga, né? Nós falamos igreja agora moderna. Ali onde ele cresceu. Abra aí sua Bíblia, nós vamos ler alguns versos hoje, eu quero que você acompanhe comigo, para nós aprendermos mais juntos. Marcos, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao 3. Repito, Marcos 6, 1 a 3. Partindo dali, Jesus foi para a sua terra. E os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo, admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Qual era o conceito de Jesus para os seus vizinhos? Verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Não estão conosco aqui suas irmãs? E sabe o que as pessoas fizeram? Se escandalizaram. Olha como termina o versículo. Não é possível que um carpinteiro possa estar fazendo o que ele faz. As pessoas naquele sábado na sinagoga olharam e disseram assim: não, mas nós o vimos crescer aqui. Ele trabalhava aqui, ele cresceu aqui, foi um garoto aqui, um rapaz aqui. E alguns disseram: como é possível ele falar com tanta eloquência? A propósito, eles moravam numa cidadezinha ruim, né? Não era um lugar tão vantajoso assim, ser de Nazaré, não era um lugar que dava seu orgulho de dizer: olha, eu moro em Nazaré. Não, as pessoas tinham até vergonha de dizer que eram de Nazaré. E quando viram Jesus naquele sábado fazendo tantos sinais e falando com tanta eloquência, disseram assim: mas de onde vem isso? Porque quem era Jesus para eles? Eles respondem: um carpinteiro. Nada mais. Então, naquele sábado, a pessoa de Jesus entre eles não passava de um carpinteiro. Eles lembravam do seu ofício, lembravam dos seus irmãos, conheciam a família de Jesus, citaram os nomes: olha, é irmão do Judas, é irmão do Tiago, olha as irmãs dele aqui no culto. Por que ele está fazendo essas coisas aí? Um carpinteiro não pode fazer o que ele faz. Se escandalizaram. Porque para eles, Jesus não passava de um carpinteiro. Se nós perguntássemos, então, para outros, se nós formos olhar, então, para os enfurecidos judeus, não é? Aqueles que perseguiam a Jesus, aqueles que tinham tantas tentativas, faziam de tudo para achar uma razão de encontrar um erro e tentar matar Jesus. Se nós olharmos para os judeus, eles vão ter um outro conceito de Jesus. Adiantando um pouco a história, quando os judeus levam Jesus para Pilatos no seu julgamento, São João, Evangelho segundo São João, no capítulo 18, olha quem era Jesus para eles.
18, capítulo 18, verso 30. São João 18, verso 30. Responderam-lhe: se este não fosse um malfeitor, nós não o teríamos entregado. Para uma boa parte dos judeus que procuravam algo contra Jesus, quem Jesus era para eles? Quem? Um malfeitor. Baixou mais ainda, né? Já agora não era mais um carpinteiro, um profissional da carpintaria que fazia bom, não. Para muitos judeus, Jesus era um malfeitor. Olha outro conceito que eles tinham de Jesus, e esse eu achei interessante. A minha tradução eu achei bem interessante. Quem era Jesus para eles? Ainda em São João, capítulo 10, versículo 33. Você vai entender porque eu estou te dando algumas variantes de quem era Jesus para aqueles naquela época. São João 10, 33. Responderam os judeus: nós não procuramos te matar por nenhum dos milagres, mas pela blasfêmia que tu, sendo mero homem, faze-te Deus a ti mesmo. Esse eu achei interessante. Olha quem era Jesus para muitos dos judeus. Quem era Jesus para muitos dos judeus? Um mero homem. Olha que coisa. Um mero homem que ainda se fazia a si mesmo de quê? De Deus. E eles ficavam tão indignados com aquilo, que um dizia assim: um carpinteiro desse aí acha que tem razão de estar fazendo milagre. Outros diziam assim: nada, isso aí é um malfeitor. E esse grupo aqui, indignado, tentando apedrejar Jesus, dizia: não, tu é um mero homem. Tu não passa de um homem comum. E queres te fazer Deus? E tentavam matar. Então agora você já tem diversos conceitos de quem era Jesus, não é? Agora cabe a pergunta de Jesus: quem dizem os homens que eu sou? Agora fica mais claro, né? Agora a gente começa a pensar, por que Jesus teve esse interesse? Esse interesse, quem era Jesus? Quem era ele para as pessoas? Porque para alguns era o Batista, era o Elias, era um profeta. Para outros ele era um malfeitor. Para outros ele era um carpinteiro. Para outros ele era um mero homem. Queridos irmãos, quando nós não temos real entendimento de quem é Jesus, quando nós não temos o conceito próprio de quem é Jesus, nós podemos perder muitas coisas por este equívoco. Se nós não entendermos quem é Jesus para nós, se nós não soubermos o que de fato Ele representa na nossa vida, nós sofreremos um grande prejuízo. Então, para nós termos consciência, para nós entendermos de fato quem é Jesus, então vamos saber quem Ele era. E ninguém melhor para dizer quem Ele era do que Ele próprio, concorda comigo? Então, se as pessoas tinham diversos conceitos de quem era Jesus, ele disse quem ele era. Então, quando nós vamos para São João, no capítulo 10, no versículo 11, nós vamos encontrar quem Jesus era e quem ele queria ser para as pessoas. São João, no capítulo 10, versículo 11, nós encontramos um texto muito conhecido que está dizendo o quê? Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Quem dizem os homens que eu sou? Eles podem dizer que eu sou um carpinteiro, eles podem dizer que eu sou um malfeitor, eles podem dizer que eu sou o Batista, o Elias, um profeta, eles podem dizer que eu sou um mero homem, mas eu digo para vocês, eu sou o bom pastor. E qual a relevância disto? Qual a importância de eu saber quem é Jesus para mim? A maior relevância de eu saber quem é Jesus, de eu encontrá-lo como o bom pastor, é que se eu souber que Jesus é o bom pastor, eu tenho que agora saber quem eu sou. E aqui vai fazer toda a diferença. Porque pastor cuida de quê?
Muito bem, o pastor cuida de ovelha. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, resta para mim então ser o quê? Uma boa ovelha. Você já viu um pastor cuidando de cavalos? Não. Você já viu um pastor cuidando de porcos? Pastor cuida de ovelhas. Então, queridos irmãos, quem é Jesus para você? Ele está querendo ser o pastor da sua vida. Então, se Jesus é o bom pastor, resta para mim ser ovelha. Não é necessário somente agora eu saber que Ele é o bom pastor. Agora eu já sei. Dos muitos conceitos que haviam na época de quem era Jesus, ele mesmo se identificou. Vocês querem saber de fato quem eu sou? Eu sou o bom pastor. E agora, se Jesus devolvesse a pergunta, ele diria, e quem são vocês? Será que nós somos ovelhas do seu pastoreio? Porque quando Jesus se identifica como pastor, ele se identifica como aquele que vai cuidar de ovelhas. E aqui tem um detalhe muito interessante. O pastor, principalmente o pastor rabínico naquela época, naquelas regiões, ele tinha dois importantes instrumentos de trabalho. Quais eram eles? Uma vara e um cajado. Quando Jesus diz que Ele é o bom pastor, eu e você não podemos esquecer disso. Ele trabalha com dois instrumentos, uma vara e um cajado. E muitas vezes as pessoas não têm o conceito real, próprio de quem era Jesus. E porque eu disse no começo que isso faz muita diferença, porque tem muita gente que só quer o Jesus pastor do cajado. A ovelhinha caiu, a ovelha se feriu, a ovelha se perdeu, o pastor vai lá com o cajado, resgata e traz de volta. E o pastor que tem uma vara na mão, quem quer? Quem é que quer esse pastor? Só que eu e você não podemos nos esquecer de uma coisa. Ele está dizendo, eu sou o bom pastor. Então, se ele é bom, muitas vezes quando o uso de Jesus não é o cajado para nos trazer de volta, ainda assim ele está sendo bom. Mesmo quando são as varas que o pastor está usando. Portanto, quando eu conheço quem é Jesus na minha vida, eu não vou estranhar a maneira como Jesus trabalha comigo. Eu não vou interpretar ruim como Jesus me trata. Eu vou saber por que Ele está naquele momento permitindo a vara. Porque Jesus está agora usando o cajado. Porque Ele é bom. Ele é um bom pastor. E um bom pastor lida com ovelhas. E muitas vezes as ovelhas precisam ser tratadas de diversas formas. E Ele, sendo o bom pastor, Ele sabe como cuidar de nós como ovelhas. Agora tem outra coisa muito importante. Se eu não sou ovelha, fica mais complicado ainda. Porque Ele não disse nenhuma outra passagem, Ele diz, olha, eu sou cuidador de isso, daquilo, não. Ele diz, eu sou o bom pastor. Há um outro episódio, num texto, está no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6, para ganharmos tempo, eu vou citar. Jesus atravessa um rio, ele saiu no propósito inicial para descansar e fazer uma refeição à parte com seus discípulos, mas a multidão correu e o encontrou na outra margem do rio, e logo que ele desce do barco, tem um verso que eu acho muito bonito, e ao descer do barco olhou aquela grande multidão como ovelhas que precisavam de um pastor. Todo o conceito, toda a escritura bíblica, todas as passagens do Novo Testamento, dos evangelhos em si, melhor dizendo, arremetem Jesus como um pastor, como alguém que quer cuidar de ovelhas. Portanto, queridos irmãos, Jesus é o pastor da sua vida? Agora nós já devemos ter uma resposta mais própria, mais óbvia. Quem é Jesus para você? Sabe qual deve ser a sua resposta a partir de agora? Ele é o meu bom pastor. E não se esqueça
que um pastor trabalha com dois instrumentos, uma vara e um cajado. Não queira só o Jesus, que muitas vezes te trata da melhor forma possível. Ele sempre vai querer o seu melhor. Mas como bom pastor, quando for necessário, ele também vai dar uma varadinha nas suas ovelhas. Porque às vezes nós somos aquelas ovelhinhas rebeldes. Às vezes nós somos aquelas ovelhinhas que quer sair do caminho. E Jesus está lá insistindo, olha, não sai, não sai. E nós ficamos meio por ali teimosos e dizemos, olha, mas como eu sou um bom pastor, e como eu te quero no meu rebanho, até que a gente volta meio por ali dolorido. E às vezes nós queremos reclamar de Jesus. Mas Ele é um bom pastor. Queridos, agora pare para pensar se os seus vizinhos, lá em Nazaré, o tivessem visto assim. Não como um carpinteiro, mas como um bom pastor. Quanta diferença teria feito na cidade deles? Se aqueles que achavam que Jesus era um mero homem, tivessem o reconhecido como um pastor, eles teriam sido apaziguados, eles teriam sido cuidados, eles teriam sido arrebanhados. Se aqueles que tentaram matar Jesus e o levaram à morte não tivessem olhado para ele como um malfeitor, mas tivessem olhado para Jesus como o bom pastor, eles teriam sido ovelhas do seu pastoreio. E muitos daqueles que estão eternamente perdidos, estão perdidos porque não sabiam quem era Jesus na vida deles. E essa é a preocupação que eu e você devemos ter. Nós já sabemos quem é Jesus para nós, porque quando nós perdemos o conceito real de quem é Jesus, nós estamos correndo um sério risco de estarmos pondo nossa vida eterna à prova. Se aqueles tivessem reconhecido Jesus como o pastor das suas vidas, suas histórias seriam outras, seu final seria outro. Só que tem outra coisa muito importante que Jesus também disse que ele era. Além dele se intitular como o bom pastor, há um outro, ainda no Evangelho de João, no capítulo 10, o verso 9. Só você voltar aí, de repente pode até estar na mesma página, né? São João 10, verso 9. Eu quero pegar apenas o começo do texto. Não vamos ler o texto todo. Que Jesus está dizendo que Ele é. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Além de Jesus dizer, eu sou o bom pastor, Ele está dizendo que Ele é a porta. E Ele é a porta de qual caminho? Ele é a porta que dá entrada a qual caminho? Jesus é a porta que conduz por qual caminho? Porque o mundo tem diversos caminhos. Muitas portas têm se aberto diante de nós. Por quais portas nós estamos entrando? Ele é a porta. Além dele ser o bom pastor, ele é aquele pastor que está na entrada da porta e ele é o que abre a porta. Portanto, se eu não sei quem ele é, se eu perco de vista o papel de Jesus na minha vida, eu posso entrar por outra porta, me enveredar por outro caminho e sair num lugar que não vai me fazer bem algum. E quando Jesus diz que Ele é a porta, há algo muito interessante. Queridos irmãos, quando Jesus diz para mim que Ele é o sumo pastor, o bom pastor, e Ele é essa porta, eu preciso entender algo. São Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. São Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita. E quem é a porta? Ele mesmo. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição. Nessa porta larga, nesse caminho espaçoso, não tem bom pastor.
Não tem salvação. Nesse caminho largo, nesse caminho favorável, não tem a porta verdadeira. Ele está dizendo: eu sou a porta. E a porta que eu abro é a porta de um caminho estreito. E olha como diz mais o texto: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos os que a encontram. Percebe porque no começo, quando eu fiz essa pergunta, eu disse que ela era muito relevante para nós, para mim e para você. Quem é Jesus para você? Ele é o bom pastor, mas ele também é a porta. E que porta é Jesus? Uma porta estreita. E eu acho esse texto tão sério. E poucos são os que entram por ela. Você já aceitou Jesus como o pastor do caminho estreito da sua vida? Pare para pensar sobre isso. Porque se você tiver entrado por um caminho largo, fácil, vida legal, está tudo tranquilo, eu posso viver como eu quero, já que Ele é um bom pastor, você pode ter encontrado qualquer outro pastor, menos o pastor da porta estreita. Queridos, e isso é tão sério, porque muitos hoje têm encontrado pastores, muitos hoje têm encontrado caminhos, muitos hoje têm passado por diversas portas. Mas olha que texto interessante, o apóstolo Paulo nos aconselha a termos muito cuidado. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Verso 4. 11:4, segundo aos Coríntios. Olha que texto interessante. Pois se alguém vos for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se vocês receberam outro Espírito, que nós não recebemos, ou outro Evangelho, que não abraçaste, e aí Paulo vai fazer uma crítica àquela igreja. Vocês têm recebido, de boa mente vocês recebem. Olha que perigo, irmãos. Muitos estão pregando outro Jesus, outro Evangelho. E quantos Jesus há no mundo? Quantos pastores estão sendo pregados como se fossem o verdadeiro pastor? Quantas portas têm se aberto? Quantos caminhos têm se escancarado diante da igreja? E Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, e eu também sou a porta, e eu sou a porta que abre um caminho estreito. Portanto, Jesus quer ser o pastor da minha e da sua vida. Ele quer abrir a porta para a nossa vida. Ele quer estar à frente. Mas não espere caminho fácil, caminho largo, igreja favorável. Não, Ele não é o pastor dessa igreja. Ele não é o pastor desse caminho. Ele é um bom pastor, o melhor pastor de todos. Mas Ele é um pastor de um caminho estreito. E Ele está à porta. E não se esqueça desse perigo. Poucos os que acertam por ela. Por que poucos? Porque é muito fácil andar no caminho largo. É muito fácil ter um pastor que se diz bom, onde tudo pode, onde tudo é aceitável, onde podemos viver de qualquer maneira. Só não é o bom pastor, Jesus, que vai estar naquela porta. Portanto, queridos irmãos, olha o conselho do apóstolo Paulo: cuidado se vos forem pregar outro Jesus. Qual Jesus está sendo pregado na sua vida? Qual é o Jesus que está no seu coração? É o bom pastor? Se for, glória a Deus por isso. É o Jesus da porta estreita? Se for, glória a Deus por isso. Deus seja louvado. É isso que Ele quer ser para você. É isso que Ele quer ser para mim. É isso que Ele queria ser para os seus quando Ele fez essa pergunta. Quem dizem os homens que eu sou? Quem os homens acham que eu sou? E quantos estão equivocados a respeito de quem é Jesus? Quantos estão aí por muito tempo achando: Ele é
Uma vez eu até ouvi um jovem brincando dizer assim: Jesus é meu brother. Jesus é. Outra vez eu ouvi alguém dizer assim: Jesus é o cara. Já ouviu alguém dizer assim? Eu já ouvi. Quem é Jesus para você? Queridos irmãos, e como bom pastor, o pastor da porta estreita, isso depende do nosso resultado eterno. Eu gostaria de concluir com vocês, fazendo a consideração desse último texto, muito relevante. Por que faz tanta diferença saber quem é Jesus? Porque nós precisamos imediatamente reconhecê-lo como o bom pastor. Porque nós precisamos entrar na porta em que Jesus abriu, uma porta estreita. Porque como pastor, ele tem uma autoridade. Como pastor, ele está cuidando de ovelhas. Como pastor, eu tenho que me encaixar, eu tenho que ser uma ovelha do seu pastoreio. Mas como pastor, o destino eterno estar envolvido aqui. Olha o quanto isso é sério. São Mateus capítulo 25. Versos 31 a 34. São Mateus 25, versos 31 a 34. Olha o que o texto nos diz. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações se reunirão diante dele. E ele separará um dos outros, como o quê? Como o pastor que separa o bode das ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Queridos irmãos, querida igreja, qual a diferença faz sabermos quem é Jesus na nossa vida? Faz a diferença do nosso destino eterno. Eu sou o bom pastor, e como sumo pastor, eu tenho o direito de no último dia separar as ovelhas dos bodes. E como Jesus fará isso? Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Mas as suas ovelhas, aqueles que o reconheceram, aqueles que aceitaram Jesus como pastor da sua vida, aqueles que resolveram andar no caminho estreito, aqueles que fizeram de Jesus o primeiro, o último e o melhor, que disseram: sim, Senhor, eu aceito o Senhor como pastor da minha vida, eu aceito andar no caminho estreito, eu aceito entrar por essa porta que é difícil trilhar, eu aceito. Jesus dirá: agora sim, vinde benditos de meu Pai, tem um reino preparado para vocês. Mas ele dirá isso às suas ovelhas, aquelas ovelhas que o olharam não só como um mero homem, não só como um profeta, não só como um carpinteiro, mas que fizeram de Jesus o pastor da sua vida. Queridos irmãos, você tem certeza que Jesus é o seu pastor? Reflita nisso. Como pastor, naquele grande dia, ele vai colocar as ovelhas à sua direita e vai lhes conceder um reino que está preparado desde a criação do mundo. Você já parou para pensar nesse dia? Às vezes eu fico imaginando esse dia, como vai ser impressionante. Eu não sei como será, mas quando Jesus olhar para todos aqueles que são ovelhas do seu pastoreio, vindo do reino da sua glória, cercado pelas miríades dos seus anjos, como disse o texto, e disser assim: todas as ovelhas à minha direita. Mas não se esqueça, só vai estar à direita de Jesus quem foi ovelha do seu pastoreio. Só vai estar à direita de Jesus aqueles que o reconheceram como seu pastor. Portanto, queridos irmãos, a próxima vez que você ouvir essa pergunta: quem é Jesus? Tenha uma pronta resposta: ele é o pastor da minha vida.
Ele é o pastor que abriu uma porta estreita. Às vezes é difícil caminhar por esse caminho, mas Ele é o pastor da minha vida. Ele é o pastor que nos últimos dias vai me conceder a oportunidade de estar no reino. Ele é o pastor que naquele dia eu quero estar à direita dele. Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos abençoe, para que possamos reconhecê-lo ainda hoje como o sumo pastor da nossa vida, e que naquele dia nós possamos estar à sua direita, com todo o seu rebanho que Ele cuidou nos seus paternais cuidados. Deus dê a sua graça para isso. Amém.